Como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do For the Culture Podcast. Eu sou o vosso boy Raul Francisco, vosso amigo de sempre. E como é regra da casa, hoje trazemos sempre convidados incríveis. Infelizmente hoje vamos mudar um pouco essa regra. Só trazemos um convidado. E saímos um pouco de Moçambique, fomos para Beira. Hoje vamos... Ok. Hoje vamos para Beira. Hoje prefiro que ele se apresente sozinho. Pode falar aí com o público em casa. Hello, pessoal de Moçambique. Yeah. Olá, pessoal de estrangeiro, Beira. Chamo-me Ferreira Famaz, sou comediante, consultor de negócios e também agrônomo. E atualmente faço parte da The Comedy Club Beira. Há quanto tempo já faz parte da... É um projeto novo, Yeah. não tem lá muito tempo, ainda está na fase embrionária. Mas que tal? Como é que foi receber este convite para fazer parte deste grande grupo que é uma referência em Moçambique? Se fosse grande eu ficaria feliz. Mas como é grupo também estou feliz. Brincadeira, foi um prazer enorme. Me senti muito lisonjeado pelo convite e espero sair de cá ou daqui aprendendo alguma coisa. É claro, aprendendo alguma coisa, se estivesse alguém para me ensinar alguma coisa, mas... Porque não há ninguém. Espero que essa conversa ou essa troca de experiência seja benéfica para as duas partes. Pois será. Eu esqueci aqui de dizer que também temos uma plateia aqui, então estamos rodeados de famosos, pelo menos nós aqui estamos rodeados de famosos. Sim. Então... Eu vim por acaso acompanhado de um grande amigo meu, que é um grande comediante, o Helder Jantar. Vim também acompanhado do Celso Fernandes. Espera, o único comediante incrível é ele. É de chegar até lá. Vim acompanhado do Celso Fernandes também, que é o meu segundo amigo albino. Tenho mais um outro na minha cidade. Yeah. Então eu sou tipo Moçambique, assim, estou a dormir por cima de uma riqueza. Sou pobre, mas tenho 2 amigos albinos. E todos chamam-se Celso. Faço sumir um, continuarei ainda. O destino é te dar sinais e não queres entender. Eu não quero aproveitar isso. E é claro, estamos também com mãozinha. Voltando ao assunto, nós já não tem muita coisa para falar aí. Sou mãozinha. Brincadeira, estou cá também com um grande amigo mãozinha. Já vimos que a conversa hoje será descontraída. Espero que os que estão aqui não me desconcentrem, porque eu já disse, vamos me desconcentrar muito. Mas que dá? Quando é que decide entrar para a comédia? Quando é que é chamado para The Comedy Club? A história até por acaso é um pouco engraçada. Eu sempre que conto me trazem lembranças boas. Eu decido entrar para a comédia há muitos anos atrás, quando eu na altura eu estava na 10ª classe. Mas já há muitos anos atrás mesmo, porque agora eu já tenho 31 anos de idade e acho que a 10ª classe acho que por aí 2008 ou 2009. Eu tenho um grande amigo que é um grande músico, ele por acaso, o Jan Alfeu. Mas na minha ótica o Jan Alfeu é mais comediante que músico. Ele é muito engraçado mas depois eu fui perceber a origem disso tudo. Ele assistia muito vídeos do Fernando Rocha. Conheço. O Fernando Rocha, e ele tinha sempre uma coisa muito boa. Ele dizia assim, que tenho uma piada para te contar, Ferreira. E contava, eu me ria, dizia, conta, mas dizia, não, vem amanhã para a escola, vou-te contar outra. E foi assim que eu terminei o ensino médio. E eu fui me apaixonando por aquilo, porque também depois dele me contar as piadas, eu carregava aquelas piadas, ia no meu círculo e dizia assim, quero-vos contar uma piada. Então eu contava para as pessoas e conseguia fazer as pessoas rir, e acabei descobrindo um mundo por trás daquilo, que é um propósito muito grande, fazer as pessoas felizes. Então eu acho que me abdiquei desse propósito de ser feliz, é claro, sendo contado piadas e passar a fazer as outras pessoas felizes. Então é a partir daí que eu tive meu primeiro contato com a comédia. Contava piadas do Fernando Rocha até chegar uma fase de dizer, não, agora tenho que começar a criar as minhas próprias piadas, as minhas próprias referências. Então fui me aventurando primeiro na igreja da paróquia do Mataquano.
Por acaso, rala a todos os meus paroquianos, amigos que vão assistir essa live. São 7 pessoas, né, Helder? Segundo o Helder, na província de Sofala, principalmente Beira, só tem 7 pessoas com YouTube. Vão te provar o contrário, que eu também sou conhecido, não só no centro, é Maputo também. Vamos lá envergonhar o Helder. Por favor, vamos envergonhar o Helder. Mas... continuando, desculpa. Então eu começo fazendo shows na paróquia até sentir que acho que dá para arriscar numa cena mais grande. Então, na altura eu fazia também parte da Liga dos Escuteiros de Moçambique, por acaso até hoje faço. E lá na Liga dos Escuteiros de Moçambique conheci um jovem que hoje é um dos melhores atores de Moçambique. E humorista também, o Fayala, mas ele no mundo artístico é conhecido por Chef Gaf. É um grande amigo. É um grande amigo. Por acaso foi uma das pessoas que me puxou para o mundo artístico, quer dizer, nesse contexto profissional. Sim. Quando eu digo profissional, estou a falar começar a ser pago. Já começar a fazer shows. Começar a fazer shows. Então, o Gaf, uma das vezes fui assistir uma das apresentações dele e ele acabou me fazendo esse desafio. Tu não queres próxima semana subir ao palco e fazer alguma coisa? Eu subi, por acaso me dei muito bem, me pagaram. Fiquei feliz e comecei a fazer, mas havia necessidade de crescer um bocadinho. E o que eu trazia como conteúdo era muito pouco. Então as pessoas começaram a ficar cansadas daquilo. Eu me recordo que uma vez eu subi ao palco, fiz um dos piores shows da minha vida. Isso em que ano? Foi em 2016. No Mapico Haven. Acho que Mapico, qualquer coisa é Haven, uma coisa parecida. É um restaurante-bar e os comediantes faziam lá shows de stand-up todas as quartas-feiras. Eu subi ao palco e fiz um dos piores shows da minha vida. Eu desci para os bastidores e o produtor estava aí a dar uma bronca para os comediantes que estavam lá, os mais adultos. Parece que estava lá a Kalene, que é também uma pessoa que eu admiro muito. Tenho trabalhado com ela no grupo teatral Raya Raya. Por acaso eu também faço parte. Apesar de não fazer teatro, mas eu faço parte de um projeto que está a ser criado pelo Raya Raya, que também andou, mas teve uma pequena paragem chamado Raya Raya Comedy. Então estava lá a Kalene, o tio Lúcio e o Apingar e o Gafa receberem essa bronca. Eu escutei tipo aquele clima. Isso tudo por tua causa? Por minha causa, por me deixarem subir ao palco. Aquilo deixou-me down. Aquele que deixaram subir está a fazer o quê? Está a fazer o quê lá? É para estar a estragar o show. E eu acho que me recordo que depois disso fiquei por aí 1 ano ou 1 ano e meio sem subir ao palco. Porque eu estava down mesmo, eu não volto mais para essa cena, não volto mais para os palcos. Mas o que aconteceu nesse episódio? Esqueceu? Foi mal mesmo. Algo não está... Não, o texto não era bom. O texto não era bom, porque é assim, nós como comediantes devemos sempre escrever e ler e pesquisar, e o texto mesmo não era bom. Foi uma péssima escolha naquele dia. Mas olha só, uma coisa muito boa, eu não parei de subir aos palcos, tipo desisti, não. Comecei a escrever, a investir mais, a assistir mais os outros que faziam stand-up e essas coisas todas. E eu me recordo que depois daquilo eu voltei aos palcos, fazendo ainda show para testar aquelas coisinhas. E uma das vezes eu vim a Maputo, por acaso eu vim a Maputo e passei pela Costa do Sol, tinha um outdoor, né? Outdoor. De publicidade do Savannah Festival Comedy. E eu olhei para aquilo e disse para a pessoa que estava ao meu lado, eu disse assim, eu vou estar nisto. Eu vou estar nesse festival. Tinha datas aí, estava prevista para setembro, mas nós estávamos ainda em março, acho que março ou abril, semana numa terceira. Eu disse, eu vou estar nesse festival. E do nada voltei para Beira, esqueci-me daquilo. Só que convidaram-me para show de Gilmário Vemba. O Gilmário Vemba estava lá, os tunesas estavam lá para fazer um show. E eu me preparei muito para aquele show. Tipo, eu não vou ser visto com poucas pessoas, eu preciso de fazer alguma coisa. E fui para lá e fiz um dos melhores shows da minha vida. É claro, o melhor está para vir. Fiz um dos melhores shows da minha vida e estava lá o Lionel Mendes, viu, e naquele exato momento disse para a produtora de show, eu quero aquele jovem daqui a
um mês era em agosto. Eu quero aquele jovem daqui a um mês no Festival de Comédia Savana. E aí ela apareceu e disse, pá, o Lionel quer falar consigo. Ele veio e disse, bro, eu te quero no festival. Já sabia quem era o Lionel Mendes? Não conhecia, conheci naquele dia mesmo. Ah, ok. Ignorei, eu disse, é mais um gajo. Está-me a burlar esse. Claro, ele fez isso depois, né? Não, o Lionel Mendes vai entender, ele é comediante. Vai entender, é comédia. Eu gosto de comediantes porque no final sempre a desculpa é essa, por mais que estejam a falar sério. No final, não, vai entender, sou comediante. E um mês depois eu fui a Maputo, fiz também um grande show. Foi aí onde eu conheci a maior parte dos comediantes de Maputo. Falo de Chopito, o Babel Bartolomeu, o Borges Macuacua, Mayra Santos. Conheci mesmo toda aquela malta e acabei fazendo amizade e a coisa foi fluindo até hoje eu estar aqui. Até receber. O convite para o The Comedy Club, quando é que recebe? O convite do The Comedy Club recebo quando eu regresso. No ano passado esteve cá em Maputo e do nada, não sei porquê, me empolguei no programa televisivo e disse assim, eu vou abrir um Comedy Club na Beira. Cheguei, eu sentei em casa e disse, mas eu falei o quê? Porque eu não sabia de onde começar. Eu sou, acho que é aquele tipo que apresenta o programa de qualquer coisa desse TV. Ele que me andou a mexer coisas. Eu prometi uma cena que... O Walter. Então, quando cheguei na Beira, eu comecei a correr atrás de um objetivo que eu já tinha prometido. Tem que pegar, eu não posso falar coisa em rede pública para depois não cumprir. Estás entendendo? Ok. Então, eu fui e comecei a correr atrás e procurei uma sala, graças a Deus, por causa desse pequeno aspecto de Beira ser uma cidade onde já existem pessoas que conhecem o meu trabalho. E espero um dia que todo Moçambique também conheça. Então, para conseguir o espaço, reuni os comediantes, falo do Elder Melembe, o ministro do Riso e o Waruaro. Então, reuni o pessoal e disse, bros, vamos lá fazer esse projeto. O projeto é assim, sabes? Vocês devem entender uma coisa. Nós estamos numa fase da vida hoje onde eu não sei, eu preciso de pesquisar mesmo realmente sobre isso, mas tenho uma pequena uma pequena informação sobre isso. Parece que a nível do país nós estamos com um nível muito baixo de... Tem uma pesquisa que acho que as Nações Unidas fazem para saber os países mais felizes do mundo. Então eu acho que de uns tempos para cá nos regredimos muito. Há muito essa questão da ansiedade, depressão, e as pessoas procuram sempre um refúgio, porque é o trabalho, é a família que está a subcarregar a pessoa, rajadas de informações, e a pessoa está... que nós recebemos na rede e tal, acaba contribuindo mais um pouco com isso. E as pessoas estão à procura de um refúgio a todo canto. Então é daí onde surge essa ideia. Vamos abrir um Comedy Club, um local onde as pessoas, um dia da semana, vão para lá para serem felizes. Deixarem de lado os problemas. Até agora, quais são as dificuldades que tem? Fizemos, até temos tudo pronto, a casa toda aceitada, mas no nosso primeiro show já estava tudo anunciado e tudo nas redes. Infelizmente houveram muitos inconvenientes. O Elder, me lembro, teve infelicidade naquele mesmo dia, ou um dia antes do show. O ministro do Riso também naquele dia não acordou muito bem no dia do show. Quer dizer, 3 pessoas já estávamos, vamos tentar fechar o buraco. Mas com a ausência do ministro do Riso a coisa começou a ficar meio complicada. Não podemos vender um produto e no dia entregamos metade, tipo mãe de mãozinha assim. Ela bem ciente de que fez um parto completo, mas se formos investigar bem, alguma coisa restou. Não faz sentido. Antes de continuarmos, eu só quero frisar algo. Eu não me responsabilizo pelo que o convidado fala. Mãozinha, o processo, a intimação quando vier, que seja só para ele. Eu não fiz nada. Graças a Deus ainda não estamos tipo os brasileiros assim. Não que eu não concordo com o que está a dizer, mas... fazer piada no Brasil já está a ser uma coisa complicada. Nós ainda estamos num bom nível.
Então não deu certo, nós decidimos mesmo cancelar o show porque não valia a pena fazermos um show com todas essas condições. E remarcamos. Por acaso estamos agora no processos organizacionais, nem quero fazer a mesma coisa que Walter, ou nem quero que tu faças a mesma coisa que Walter fez comigo, começar a prometer coisas aqui e depois eu chegar na beira sofrer para correr, mas estamos num processo muito avançado e vai ser uma coisa muito, mas muito bombástica mesmo. Agora nós estamos a pensar no final, no lugar de ser só os convidados ou o pessoal que a gente elencou para o The Comedy Club, ver se trazemos pessoas de fora para engrossar. Pensam em levar o The Comedy Club cá. Ele que está a falar, não sou eu. Se não dar certo, e eu não vou confirmar e nem desconfirmar. Pode ser isso, mas se não dar certo... Né? Eu como faço parte do público, seria uma coisa interessante levar um pouco desse grupo de grupinho. Não, você me entenderá, é comédia. Sou comediante, pá. Não, mas fazendo um spoiler do que vai acontecer no show, vai ser mais ou menos isto. Nós estamos a pensar em carregar todo o pessoal para a beira e fazermos um show do The Comedy Club completo. Vai ser uma coisa incrível. Mas estamos ainda a correr, por isso que não há necessidade, não queria mesmo eu adiantar alguma coisa, porque ainda estamos a correr principalmente com questões financeiras. Levar 4 pessoas de Maputo para a beira, mesmo que a LM reduza a passagem a 30%, ainda continua sendo caro. Mas por que o motivo de falar isso é olhar para a Mãozinha? Quando se vai reduzir... Mãozinha... Por alguma razão, se não pagasse, metade do bilhete seria crime. Ai. Mas, então não tem como agora dizer, adiantar datas? Não, porque estamos a correr com questões financeiras e são complicadas. Dinheiro ninguém tem. E infelizmente Moçambique é isso, né? Quem quer ser comediante tem que lutar, principalmente em primeiro lugar, com o aspecto de encontrar alguém que ajude. Irmãos, a arte precisa de ajuda. Muito. Principalmente dessa camada empresarial que dizem sempre a nossa empresa tem a questão da componente de... Como é que se diz? Qualquer coisa social, né? Como é que se diz? Tem um termo correto para dizer isso. Usa muito para mim. Mas tem alguma coisa a ver com a ação social da instituição, onde a instituição financia projetos de natureza cultural e etc. Mas Beira não é uma das cidades que tem mais promotores de eventos e tal? Promotores de eventos são mercenários. O termo Como correto assim? é esse. São pessoas que estão preocupadas com dinheiro. Para eles. Nesse caso. São pessoas... Desculpa... Gabi Júnior, Yuri, o Caifadini e Companhia Limitada, não me refiro especificamente a vocês, me refiro a todo esse grupo de promotores, mas isso não é errado, são pessoas que estão preocupadas, porque a produção de evento é um negócio e são mercenários. Não, é errado quando já chega ao ponto de não se importar com o trabalho da outra pessoa e ter que focar mais, não importa os meios, ele sempre quer sair a ganhar. É errado, aí sim. É errado e eu não quero só concordar isso para não ser convidado mais em shows na beira. Porque aqui eu posso estragar meu way aqui. Pensas assim, né? Não vamos te convidar, mano. Vai render. Mas eu vou entregar mesmo a realidade. São mercenários, são pessoas que estão mais preocupadas com os lucros e do que qualidade por si só. Comédia por si só é um conteúdo artístico de qualidade. Sim. Então, juro, 90% dos melhores os melhores comediantes desse país são pessoas desconhecidas pela maior parte do público. Sim. Mas aqueles que vocês chamam de comediantes ou humoristas, que também não é errado, são videomakers, né? Influências e companhia limitada que vocês carregam para os shows de comédia, quando chega um dia não fazem aquele trabalho que tinha que ser feito. São pessoas que trabalham muito com algo escrito, outras pessoas escrevem para eles. Até vale a pena se fizessem isso.
São pessoas que carregam mesmo aquelas coisinhas curtas que fazem do vídeo e blá 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 e chamam aquilo de comédia e já estraga tudo que os outros estão a tentar construir. Eles acabam colocando todo mundo no mesmo saco. Exatamente. Mãozinha e ele está no mesmo saco. Está no mesmo saco. que também não é tanta diferença assim, né? Tens de pegar um nível um bocadinho assim, tipo um assim, outro assim. Pegar todos do mesmo nível. Então, os promotores de evento não estão preocupados se por exemplo, Celso Fernando vai trazer um bom show. Estão preocupados. Celso Fernando é conhecido, vai encher a casa, é famoso. Ok, vamos. Estás a entender? É mais ou menos isso. E em contrapartida, quem devia realmente crescer com aquilo por estar a fazer um bom trabalho ainda continua na inércia. Vejam todos os cartazes que circulam, principalmente na cidade da Beira. Se conseguirem me indicar 5, se não 3 bons comediantes. Porque é assim, tem uma coisa, é show de humor, ok, está tudo bem. Podem convidar humoristas e se calhar comediante. Agora dizer show de stand-up comedy, convidar um fulano que faz vídeos. Ei. Isso é a mesma coisa que dizer, por exemplo, show, concerto musical, convidar Daigo Boy. Faz sentido. Vocês têm certeza que eu não vou preso daqui? Não, estou a brincar. O que eu tenho certeza aqui é que andas muito com ele. Ele é que tem problemas com Daigo. Tem. Estou a brincar, Daigo. Você é um excelente músico. Eu gosto das tuas músicas, principalmente no volume 0. Mas, e quanto ao público, quanto à aderência, como é que é a aderência do público para os shows de comédia na cidade do Beira? Eu não estaria errado se comparasse Beira ao, não só o berço, mas se calhar o palco de comédia, aliás, de humor e comédia a nível do país, até teatro. Até senão, Beira faz muito teatro, humor. Não tem domingo que no Novo Cine não tem um evento dessa natureza. E o público é incrível. Aparece mesmo, porque eles não são culpados se, quer dizer, compram um frango, são passados cara a pau, não são culpados. Eles vão lá na expectativa de eu vou ver, eu vou rir. E são incríveis nessa parte. Peace. Eu já fiz shows em muitas províncias de Moçambique. Vou citar só para me gabar. Eu já fiz shows em Maputo, já fiz show em Inhambane, Gaza, Manica, Sofala, Tete e Zambésia. Mas Zambésia foi particular mesmo. E vou-vos ser sinceros, eu me impressiono todos os dias com o público da Beira. São pessoas que gostam de comprar comédia, compram mesmo eventos dessa natureza. Das outras províncias também, né? Falo de Maputo. Maputo também tem isso, mas as outras ainda estão naquela se vale, não vale, mas ainda é um trabalho, porque vamos lá, por exemplo, olhar para Inhambane, assim. Inhambane não é uma província onde acontece muito shows dessa natureza. Então o público da Beira já está preparado há muitos anos atrás. E a maioria dos dos comediantes aqui, acabamos vendo que alguns são da Beira, tipo, a maioria... Não, tinha que se dizer os melhores. Os melhores são da Beira. Brincadeira. Celso ficou preocupado, olhou para mim e disse, tem certeza? Não, brincadeira. Todo o país produz bons comediantes, humoristas, mas uma boa parte mesmo sai da cidade da Beira. Até alguns já estão erradicados aqui. Falo, por exemplo, um exemplo bem prático, o Castigo Muxanga. O Castigo Muxanga sai do Raia Raia. O grupo que eu faço parte agora, o Castigo Muxanga, sai do Raia Raia. Parece que está aqui o Maurício também. Alexandre Zunguzi, eu não conheço quem é, mas ele mesmo. Está aqui o Júlio Chico também, ele parece que está mesmo a se formar em alguma coisa que tem a ver com artes, com teatro. Então está aqui uma malta mesmo muito gigantesca. Não quero falar de Mãozinha, eu gosto de falar de comediantes e humoristas, pessoas completas. Então está uma malta mesmo. Mãozinha hoje está a sofrer. Está a sofrer muito.
Farias bem se estivesse lá no sofá. Mãozinha tá tipo waro-waro nos shows de comédia na beira. Às vezes, desculpa falar isso, meus caros amigos humoristas e comediantes da cidade da Beira, vocês às vezes exageram, que eu até acabo ficando irritado. Acho que o público também fica. Às vezes o show nem tem nada a ver com o waro-waro. Mas do princípio até o fim, todas as piadas têm a ver com ele. E graças a Deus ele recebe isso muito bem, mas chega a ser chato, né? Chato, porque fica repetitivo de alguma forma. Yeah. E o pior de tudo é que não relacionam coisas boas, tipo tudo que tem a ver com feiura assim. Uaro. E eu até tenho umas piadas, por exemplo, uma delas é assim: meu filho veio para mim perguntou assim, pai, o que é feio? Tipo, pai, o que significa feio? Eu disse, por quê? Disse, sei lá, eu fui no dicionário, abri e tinha foto daquele titio Waro. Não são amigos. Mas como disseste, o Waro tá bom por receber isso de uma boa forma, porque do jeito parem, que é atacado. Pessoal, parem. Show. Mas tem tem nada a ver. Tem outra. Tem mais outra piada. No concurso de beleza, entre Mãozinha Talento e o Waro, quem ganha são as roupas dele. Chega, quero voltar para casa. É incrível. E tem uns agitadores aqui. Mas eu, já conhecendo a maioria dos comediantes de quase todo Moçambique, em que ponto tu achas que a maioria dos comediantes falha? Às vezes é prostituição também artística. Falhamos muito. Não nos impomos. Percebo que tu estamos assim num nível assim, né? Jéssica, passa para aí, por favor. Preciso de alguém com um nível intelectual um bocadinho mais avançado. Eu fiz essa pergunta mais para ela poder entender o que tu disseste, porque ela não entendeu. Ok, eu acho que a questão de prostituição artística mesmo, nós nos entregamos por tudo e nada, ao custo de nada. Ok. E isso olha por outro lado. E sei lá, isso nos deixa um bocadinho vulnerável, né? Artisticamente falando, porque como eu disse, os promotores de shows são mercenários. Estão mais preocupados com não temos assim tu falo dessa classe, não temos ainda aquela aceitação assim muito boa na classe empresarial, porque empresários também querem ganhar e pegam para aqueles que são, entre aspas, mais populares, né? Então nós falhamos nessa componente quando aceitamos tudo. Nós aceitamos tudo, mas não fazemos isso porque nós queremos, fazemos isso porque não temos opção. Eu não critico, eu não sou coelhinho. Eu não critico porque entre não ter nada e ter alguma coisa vale a pena ter alguma coisinha. Não acha que isso se deve, por exemplo, a pessoa tá entrando, acaba de entrar na comédia e quer ganhar público, acaba dizendo, não, olha, não importa o que vão me dar, a ideia agora é só ganhar público. Numa primeira fase, vou só aparecer, se me chamam aqui eu vou. Não acha que é isso que acontece? Mas isso tem que ter limite, isso não pode ser para a vida toda. Eu já fiz shows que me deram passagem só. Dinheiro de chopela, 300 paus. E fui lá, bros, e fiz um show lixado. Mas hoje eu acho que estou num nível que não posso aceitar, e não aceito, verdadeiramente falando, alguém me ligar e dizer assim, vens lá ou para ser MC ou sei lá o quê, e me dar dinheiro de chopela. Me dar alguma coisa que eu acho que não justifique o nível que eu acho que estou hoje. Eu acho que não faria. Mas para quem está a iniciar, é bom. Tem que aceitar mesmo. Eu já estou a falar de 300 meticais de chopela. Já fiz open mics e não sei dado nada. Eu depois de tunar o show, eu dizer, porra, eu fui mais mal do que esses todos os 4 aí. Mas eu fiz open mic. Mas eles depois estavam a dividir dinheiro entre eles. E eu tipo, não estou no cartaz, fiz open mic. É uma fase. Mas essa fase não pode ser para a vida toda. Estás a entender? Eu hoje gingo porque tenho um emprego. Mas há quem não pode ter esse luxo. Estás a entender, né?
a quem não pode ter esse luxo, mãozinha, não estou a falar de si. A quem não pode ter esse luxo de selecionar. Mas se nós começarmos a ser um bocadinho mais rígido, né, ao ponto de não nos prostituirmos. Eu estou a falar de artistas que já estão a fazer a comédia de forma profissional. Yeah. Não estou a dizer dos iniciantes, porque às vezes confundem-se muitas pessoas, pensam que quando a pessoa já tem muitos seguidores, já é profissional. Não. Não é isso. O nível de seguidores não dita isso. O que dita isso primeiro é o que a pessoa entrega. Okay. É o nível de conteúdo da pessoa. Yeah. Segundo, é se calhar se a pessoa tem uma equipe a trabalhar com ele por trás disso. Yeah, tipo, pode ser não de é só uma ou duas pessoas, estás a entender, Yeah. né? Por exemplo, existem comediantes e artistas que começam, por exemplo, assim, no mundo artístico com familiares. Se calhar quem cuida das redes sociais, de quem cuida do visual dele, nos meus primeiros shows que eu fiz, quem cuidava do meu visual era a minha madame, dizer não. Isso Se aí tu não estás para aparecer em público, Yeah. é uma equipa ou não é? É. Então, o nível de profissionalismo do artista começa aí. Tá entendendo? Não, tu não pode sair assim, tipo Moluena, assim como está a Celso, tá entendendo? Não. Quer dizer, já eles nem vão ver como Celso está, mas vocês iam concordar comigo. Então, a questão de ter um grupo de pessoas a cuidarem disso para se transformar em algo extremamente profissional começa aí, não no número de seguidores. Então, quando nós começamos a respeitar esses aspectos, alguma coisa pode vir a mudar. Okay. Porque nós, como artistas, também estamos a falhar. Mas o público também. O público também. Vocês devem saber o que vocês querem. Vocês devem saber o que vocês querem. É claro, num país diverso igual ao nosso, tem público para tudo. Yes. Mas vocês também não podem tudo só comprar. Tá a consumir. Estão a consumir. Porque aí está escrito stand-up comedy. Vocês sabem. Na verdade, eu nem preciso de dizer nada. Vocês sabem quem faz, quem não faz. Quando verem show de stand-up comedy, vão lá ver se realmente vale a pena ou não. Se vale a pena, naquele exato momento, segue mãozinha. Porque o moçambicano está meio orgulhoso. Principalmente beirense, desculpa vocês mesmo. Às vezes cruzam comigo na rua, tipo, não me conhecem. Custa me cumprimentar, dizer, eu sou teu fã. Aquela cena incentiva, um bocadinho começa a dizer, para meu job, tá ok? Tá. Mas me olham assim. Uma vez eu estava no Millennium Beam, na Shoprite, na cidade da Beira. Tem Shoprite? Tem Shoprite. E eu parei aí, desci de carro e fui ao Millennium Beam para poder levantar dinheiro. E duas moças estavam aí e me reconheceram. Aquelas gajas fizeram uma secagem. Tipo, não viram alguém que faz alguma coisa diferente. Não, secagem. Eu, quando levantei dinheiro, parei um bocadinho para conversar com a mãe do meu filho e elas depois ficaram a comentar: não, e é ele mesmo. Não é. Ele é aquele que fez aquela piada. Ai, gente, Samora Machel gay. Eu tipo, a fingir também que não vi, né? Só que depois eu olhei para elas assim e dei um sorriso, tipo, ouvi. E eu depois acabei dizendo assim, ouvi. E eu copiei aquele personagem, né, da piada que eu fiz e entrei. Fui-me embora. Isso é uma coisa que acontece maninho. Então, a maioria das pessoas, por mais que te reconheça, raramente aproximam para... Não digo isso num sentido específico, mas digo isso num sentido amplo. Sabes, nós temos aquele carinho, aquela admiração das pessoas. Por mais que a pessoa esteja a começar ou não seja muito popular, acredita que aquilo incentiva. A pessoa já sai, tipo, afinal de contas estou a fazer alguma coisa que duas pessoas no mínimo reconhecem, né? Então façam a vossa parte também, porque não podem esperar só receber boas coisas se vocês também não contribuem. Não estão a dar o feedback. Tá bom, não tá bom, exatamente. É necessário aquele feedback e não se acanhe muito. Assim, eu não vou... Tipo, esse gajo não acrescenta nada na minha... Acrescento sim, porque quando você vê meu vídeo, você ri um pouco, fica feliz, tá entendendo? Então, quando tu dás aquele feedback, incentiva. Então, sendo comédia uma arte, em que momento o Ministério da Cultura... Eu faço essa pergunta como um leigo, quem não entende. Em que momento o Ministério da Cultura entra? Pode ajudar, não ajuda?
nisso e tal? Primeira coisa que é importante, eu vou deixar isso, se calhar não me entendam mal, porque às vezes em Moçambique, ou às vezes não, quase sempre em Moçambique, quando você tem um pensamento diferente do habitual, você é conotado como um opositor e tal, nem sempre. Eu vou deixar isso como se fosse um conselho. Vamos deixar de colocar em ministérios mais político do que pessoal técnico. Estás a entender? Estás a ver o que é ter no Ministério da Cultura um departamento, por exemplo, de teatro, composto por atores de teatro. Achas que essas pessoas sabem, que entendem da coisa, que vivem a coisa. Exatamente. Achas que essas pessoas não seriam capazes de saber qual é a necessidade que grupo Raya Raya, Chamorianga, Gungu tem? Saberiam, sim. Então, está a surgir, porque stand-up comedy é uma coisa nova, principalmente para o país. Está a surgir algo novo. Puxarem uma pessoa que já esteja a fazer isso há muito tempo. Posso dar, por exemplo, um exemplo bem prático. Um Mário Mabujaya, assim. Um Menezes. Dizer, olha lá, vem aqui, pode até não trabalhar diretamente no ministério, mas como se fosse consultor. Olha lá. Nós estamos assim, porque cultura é arte. Por acaso sim. O que o Celso Fernandes diz por frente de um microfone, Fernando. Eu tenho um amigo chamado Amos Fernandes, então acabo relacionando. O que o Celso Fernando, o que a Mayra Santos, o que o Abel Bartolomeu vende num palco é uma coisa muito forte. Estás a entender, né? É uma coisa, porque cultura muda vidas. Cultura é uma coisa que pode transformar pessoas. Então, o que o Celso vende no palco tinha que ter alguém que fosse, por exemplo, estivesse ligado diretamente ao ministério. Pode ser como consultor, dizer, olha, sabes, stand-up comedy é isso. Isso que Celso está a fazer assim pode influenciar negativamente ou positivamente o país. Então, a partir dali, se fosse para ajudar essa faixa artística, né? Esse grupo de pessoas, seria mais fácil. Quem tomasse decisão já teria um ponto de partida. Porque o que nós percebemos é que o Ministério nem está muito preocupado. Está preocupado com música. Música, danças tradicionais. Ok, é bonito. Eu gosto de música. Escuto muito música. Gosto de música. Eu gosto de danças tradicionais. Gosto de assistir aquelas vovôs a dançarem uts. A dançarem o quê? Dokodo. Mas estamos já a transitar para uma etapa da nossa vida a nível do país, ou que não é só isso, arte. Arte agora é muita coisa. Tem influencer. São artistas também. Vendem alguma coisa. Vocês não estão preocupados com o que essa gente está a vender. Essa gente está a moldar mente dos jovens. E por várias vezes vejo por aí posts, muitos influencers com ministros e tal. Sim. Da juventude. Sim. Estão a ser reconhecidos. Já chamaram Elder por aí, por acaso, para lá? Não, ainda não. Elder não está a vender alguma coisa? Tá. Vocês devem entender uma coisa. O stand-up comedy, maior parte das vezes, traz uma mensagem muito, muito impactante por trás de todos os textos. Não vão só ao teatro, por exemplo, ou sei lá onde existir um show de stand-up comedy só para rir. Procurem aprofundar mais a mensagem que a pessoa está a trazer. Você vai perceber que tem muita coisa por detrás disto que quer dizer, você refletir vai te transitar e talvez aqui no país ainda não chegamos a esse nível, porque olha lá, Celso Fernandes vai escrever o quê? Elder vai escrever o quê? Essa coisa aí impactante. Estou fazendo piadas sobre... Acho que o público também tem culpa. É comédia, é só para rir, não é para tirar nada a sério lá. Não. Acho que muita gente acaba pensando desse jeito. Não. É por isso que fica difícil a pessoa ainda pensar, olha, tem que aprender algo do que falou isso aqui. Eu vi algo, por exemplo, vi um dos vídeos curto de um show que o Celso Fernando fez, que ele falava dele como pessoa. Tu estás a ver o que é o Ministério investir numa cena desse, pegar o Celso, levar para ir fazer um show lá em Nampula, em Cabo Delgado, onde acontece muito esse tipo de situação. As pessoas não vão normalizar. Desculpa, estou a falar mesmo. Sim. As pessoas vão normalizar essa condição. Porque, juro, se um ser humano consegue ver o outro como uma mina de diamante, é porque essa pessoa não está a ver pessoa. Não está. Estás a entender?
As pessoas vão normalizar isso. Se a escravatura deixou de ser escravatura, se outras coisas deixaram, porque as pessoas foram tratando isso assim, de pé de igualdade. Então, acho que é aí onde o Ministério está a falhar. Eles parece que tomam mais essa coisa, tomam mais decisões políticas do que decisões assertivas mesmo, de pessoas que conhecem a matéria. Não é obrigado, assim como o Presidente da República, não é obrigado saber tudo. Saber inglês. Não pode rir. Saber inglês, saber agricultura. Mas é difícil, não Estás a entender? É difícil. Mas o que faz com que o Presidente da República pareça ser alguém que sabe tudo são assessores. São pessoas que conhecem da matéria e que vão investigar e trazem aquilo. Dizem, senhor Presidente fala assim. E o Presidente fala aquilo e todo mundo fica tipo, uau. Apesar de nós parece que depois esquece o que está escrito, quer fazer coisinhas dele. Não me façam perder emprego. Eu tenho uma família para sustentar. Essa parte vamos cortar. Mas, falando agora de família, como é que a família recebeu essa questão de ser comediante? Bem, principalmente os meus irmãos, mas existiu alguém que acho que foi uma das pessoas que também me fez gostar disso, que eu gostaria muito que estivesse cá para de alguma forma sentir isso. Meus familiares receberam super bem, minha mãe também, é o amor da minha vida. Minha mãe foi alguém que... Minha mãe, na verdade, nós perdemos o meu pai muito cedo. E por acaso eu tenho um show intenso, que estou grande sobre isso. Não tinha tema o show, mas eu acabei comprando direitos autoriais de um tema do Júlio Chico chamado Altos e Baixos. Júlio Chico eu já comprei. E eu tenho um parceiro dele, tá tipo, ei, eu não recebi taco. Então, eu tenho um show que fala sobre fala sobre a minha vida, né? Os altos e baixos. E eu perdi meu pai um bocadinho cedo e minha mãe teve que ser meu pai e minha mãe ao mesmo tempo. Então, minha mãe era uma pessoa muito dura. Minha mãe não tinha muito tempo de rir. É o mais velho em casa? Não, sou mais novo. Mais novo. Então, minha mãe era uma pessoa que não tinha muito tempo de rir, porque ela estava mais preocupada em nos alimentar que outra coisa. E aquilo, às vezes, como filho, me deixava meio... Eu tenho que fazer alguma coisa para essa cota rir. E era uma das minhas melhores fãs. Eu ter essa coisa de copiar... eu gostava de copiar pessoas e tal, fazer mímicas, e minha mãe amava. Então, eles receberam super bem. É claro que, no princípio, eles pensavam, tipo... vai morrer pobre. Tem que fazer alguma outra coisa adicional. Vocês já incentivaram a estudar. Isso não agrega valor, não é, irmãozinho? Receberam muito bem, por acaso. E o meu filho também é um dos meus maiores fãs. Às vezes eu chamo ele e digo, Derek, vem cá. Quer te contar uma piada? Bro, às vezes a piada nem tem sentido, mas o puto está a rachar. Por essa razão que até hoje eu faço shows. A culpa é dele. Primeiro, ele te faz pensar que é engraçado. Eu sou mau, mano. Sou mau, o puto rachou. Sou mau, vou subir ao palco, faço coisas. Então, todos aqueles meus fracassos, a culpa é do meu filho. Mas, vou fazer uma pergunta que acho que não é lá muito pessoal, mas a que se deve a visita agora para a Maputo. Tentar vir aqui tratar uma questão de show. Haters. Vem Jealous. alguma questão especial. Okay. Maputo é distante, principalmente viagens terrestres. Na verdade, como é que ela ainda não paga passagem de avião, não pagam passagem de avião, né? Mas enfim, talvez com aquele contrato que querem fechar com a LAM. Na verdade, eu vim para um assunto específico. Como eu disse no princípio, eu faço parte da Liga dos Escuteiros de Moçambique e nós tínhamos um tínhamos uma capacitação de líderes a nível da África Austral. Eu sou um gajo mau lá. Representamos Moçambique na África Austral. Então, estávamos lá numa conferência que aconteceu no Caiaquanga, mas quando eu percebi que tinha esse imperioso de vir a Maputo, reuni um conjunto de coisas que tinha que fazer em simultâneo. Então uma delas era uma reunião mesmo,
um briefing com o pessoal da Comedy Club para fortalecermos alianças e projetos, essas coisinhas todas. Eu sei que você queria saber se eu vinha para show. Não, é isso aí que eu queria saber. Então, mas disseste aqui para não te induzir a prometer coisas. Até que poderia fazer um show com o Menezes. Menezes Gramaninho fazer show no bar, eu não gosto. Sabe, todos que passam aqui reclamam do Menezes. Menezes. E alguém viu o corte com o Helder a falar do Menezes. A moça veio como dizer: Ih, Menezes está todos os dias me mandar cartaz, Menezes. Deixando brincadeiras de lado, é um dos comediantes mais ativos nos dias de hoje. Menezes, acho que por semana deve ter uns 3 ou 4 shows. Não relaxa. Não relaxa. É alguém que está a viver exclusivamente de comédia. Poxa. Helder também está a ver exclusivamente comédia. Não quero lhe tirar o mérito. Eu até quando ele me disse: porra, bro, eu vou a Maputo. Eu vou viver de comédia. Eu disse: mendigo. Vai virar mendigo. Não dou mais ninguém. Não como. Daqui a 12 meses vai me ligar para bro. Tô na junta 3 dias. Me manda a passagem de volta. Mas não, ele tá aí a perseverar. É alguém que também admirei muito essa decisão. Não é fácil. Ele estava a dar aulas em Tete. Estava a dar aulas em Tete. Ele largou. Percebe-se que é alguém que está a fazer de coração. E vem esperança nisso. E sem... Deixa eu de fazer com sentido para vir para fazer uma cena sem sentido. E eu queria parabenizar a ele por isso, bro. Go ahead. Muita força mesmo. Tá saindo de Tete. Eu vi o início desse jovem aqui. Vi. Fazia aqueles showzinhos dele sem interesse. Mas, profissionalmente falando, eu vi o início dele. Era uma das pessoas que corria, até tinha criado um grupo de comediantes lá em Tete e tudo. Ele, quando percebeu que Tete era pequeno para os sonhos dele, transitou. Assim, percebeu que Moçambique é pequeno para os sonhos dele. Tá toda hora a me incomodar. Aqueles joelhos no estrangeiro, qual a cena? E eu, uma coisa que eu deito assim, eu digo: força, bro. Vai chegar lá. E ele vai. Com essa perseverança. Ele não é tão bom assim. Mas como é um tipo maninho persistente. É um esforçado. Chega a algum lugar. É tipo Cristiano Messi. Ele não é nenhum dos dois. Estava dizer que ele era calmo. É calmo. Estrela vermelha, bro. Mas good. Mas seguindo assim na tua carreira, qual foi uma pergunta que eu sempre faço a quase todos os comediantes? Qual é a coisa mais inusitada que já te aconteceu você estando no palco? Tipo, inusitada, eu, público, tu. Não sabe o que é inusitado. Ok, digamos, algo estranho, algo... Incrível! Ou incrível, será mais fácil para ti assim. A coisa mais inusitada que me aconteceu foi uma das vezes eu estava... Na verdade foram 2. Uma das vezes eu estava no Novo Cine a fazer um show. E como eu disse, eu tenho um show que ainda está no forno. Eu só às vezes quando vou ao palco faço uma pequena parte do show, que agora já tem altos e baixos, e quer dizer, numa das partes eu falo da morte dos meus pais, aquele processo todo, né? Da morte deles, e eu todo feliz, falei daquilo, e quando desci ao palco as pessoas foram aí, né? Foi um bom show, não sei o quê. Só que depois puxou-me ao lado uma moça que já me parecia ser adulta, disse: Ferreira, né? Deu para perceber que nem me conhecia tão bem. Disse: Ferreira, né? Parabéns pelo show, mas amigo, não brinca assim com morta. Lirivita, seja mais ameno, ou melhor, não fale de morte. Sabes, eu perdi os meus pais e quando você começou a falar de morte, estava muito bom, mas quando começaste a falar de morte, bateu uma tristeza. Bateu uma tristeza, desgostei.
E eu já tinha na verdade preparado uma resposta para isso, porque eu sabia que um dia existiria alguém. Eu disse assim para ele: sabes, por muitos anos eu sofri com isto, com a morte dos meus pais, porque eu sempre evitava isso. Meu pai morreu quando eu tinha por aí 12 anos. Minha mãe morreu num processo de minha vida que eu estava-me a formar. Como eu disse, eu sou agrônomo, eu estava-me a formar, eu precisava daquele suporte. Bro, estudar não é fácil, tu precisas de alguém que te ampare, te motive. E minha mãe morreu naquela fase que eu estava a precisar mesmo. Por muitos anos eu evitei isso. Mas quando eu conheci a comédia, aprendi a rir-se dos problemas. E olha que eu ria, aquilo tornava-se leve, até ao ponto de conseguir fazer piadas sobre isso. E tem uma piada que eu gosto, maningue. Deixa-me dizer assim, por exemplo, eu digo assim: sabes, eu percebi que nem tudo da morte é negativo. Por exemplo, minha mãe morreu, mas eu tenho 2 casas. Não, por isso, por respeito. Mas eu acho que não entendeu, minha mãe deixou uma casa e eu estou a construir a outra. Eu acho incrível. Só que sinto que acabei de dar ideia a Elder. Elder não tem casa, então está tipo, né? Cortaram aqueles travões aí, o Cota não conseguiu, o carro já tem uma casa. Mas eu dizia que acho algo incrível o que os seus comediantes conseguem tornar algo muito, muito triste em algo para rir. E como é que é esse processo de criação, de transformar algo que você sabe que as pessoas podem não rir, é algo para não rir, mas transformar essa coisa para essas pessoas aqui verem algo para rir nisto aqui. Como é que é esse processo? Como é que vocês Primeira coisa com isso? é que você não pode ser ofensivo. Às vezes a gente pensa que como comediante tem que brincar com tudo e acaba sendo desrespeitoso. Eu não gosto de comediantes que são desrespeitosos. Não significa que por termos a liberdade, porque a arte não tem limites. Eu estava até a conversar com o Elder e o Mãozinha ontem num papo muito filosófico e, é claro, não é uma coisa habitual de se fazer com esses dois, né? Então, e estávamos a falar mesmo sobre isso, que a arte não tem limite. Você, por exemplo, vocês acho que já viram os quadros de Malangatana, né? Vocês estão a ver, do nada a gente começa a dizer para Malangatana, tipo, não. Isso que você está a fazer é ofensivo. Faça quadro mais realístico, que pareçam pessoas mesmo. Não faz sentido. Porque o nível de viagem artística dele estava tão longe ou tão distante que ele já conseguia ver muito além do normal. Então, primeiro, não pode ser ofensivo. Segundo, nós tentamos trazer a coisa o mais leve possível. E esse processo de transformar o que é como se fosse lapidar um diamante. Tens lá um problema, por exemplo, morte. Menezes tem um show que ele fala de doença, por exemplo, morte da mãe, doença, não sei o quê. Menezes faz a comparação entre os nomes de doença, tipo, que não fazem sentido, os nomes bonitos para coisas negativas. Tu estás a perceber esse nível de trazer uma coisa negativa, mas tem aquele processo dele trabalhar por cima daquilo, deixar o assunto leve. Isto é, na verdade, uma característica que acho que os comediantes nascem com eles. Pegarem assuntos pesados e transformar em algo leve. Mas uma coisa é certa, nem sempre você vai agradar a todos. Há de existir uma minoria, mas quanto pequeno for o grupo de pessoas que você não agradar, está num bom nível. Agora, quanto maior for o número de pessoas que você não agradou, significa que aquilo não foi bom. Então vai trabalhar mais. Ou não fala mesmo. Por exemplo, Elder não fala de religião. Mas eu entendo porquê. Elder sai de uma família muito religiosa. Então ele desde criança aprendeu que com Deus não se brinca. Então você não vai apanhar Elder a fazer piadas desse. E se existirem comediantes ou existir público, tem que respeitar esse processo. Eu faço.
Minha família é Sem completamente... problemas. Sem problemas. Minha família é completamente... Eu sou católico. Meus pais... mas eu venho de uma messiana. Meu pai é muçulmano, minha mãe é católica, mas nós crescemos mais com essa ligação católica. Eu acho que nasci na igreja mesmo. Eu já vinha mesmo processo catequese, não sei o quê. Mas eu faço piadas sobre isso. E, queiram, gostam não, mas eu faço piadas sobre isso. Por exemplo, eu fui acólito e descobri que o Chopito também foi. Como nós nos descobrimos isso? Estava um dia, eu e o Chopito... Mozinha está tipo, não conta essa piada. Não, vamos. Queremos ouvir também. Sério? Vá! Ok, conta. Conta. Estava eu e o Chopito uma vez nos encontramos. Eu não sabia que o Chopito era acólito, então, só que o Chopito tinha uma coisinha branca aqui nesse lado do lábio. Eu cheguei e disse, isso aqui branco é o quê? O Chopito disse, é sêmen. Disse, mas tu também tens. Tu já é acólito? Ele disse, eu também sou acólito. Foi aí que eu descobri que tu és acólito de que paróquia? Eram padres alemãos. A paróquia também eram alemães. Pela qualidade. Pela qualidade. Ao ponto de conhecerem a qualidade da... A densidade. Posso ser excomungado depois desse. Ninguém da minha paróquia definitivamente depois daqui para frente vai assistir, já desligaram. E eu tenho muitos amigos padres, esses piores. Não vão me ligar mais. Mas não, é brincadeira. É isso. Estamos a brincar com uma realidade, como eu estou a dizer. Estamos a brincar com uma realidade. Tem que ser leve, né? Foi leve. Todos esses gostaram. Se você não gostou em casa, é você sozinho. Porque o outro que estava do outro lado também gostou. Então, está num bom caminho. Tá. Eu sou até hoje sou católico. Mas normalmente quando é que leva para fazer um texto? Tipo, preparar? Depende. Para mim, eu vou falar de forma singular. Para mim, depende muito do meu estado emocional. Se eu estiver numa semana em que eu estou super feliz da vida, e eu consigo produzir textos assim em pouco tempo. E a maior parte das vezes é à noite. Juro, eu acordo de madrugada, começo a rachar. Eu digo, onde é que está papel e caneta? Por exemplo, essa piada do sêmen chunei à noite. E depois também de se sujar. Depois não, padre. O cara foi sujar no espelho. Vocês são sujos. Então, o meu processo artístico ocorre muito à noite. E quando eu estou bem, esses gajos não vão parar de rir se eu não falar. Quando eu estou bem comigo mesmo, esse processo artístico acontece assim, mas quando não estou bem comigo mesmo, às vezes aquela fase tem que passar, depois é onde as coisas... E às vezes até as coisas começam a fluir sobre aquela situação que me deixou assim. Então, vai conseguir. Depende, isso não é uma coisa assim, periódica, tipo... uma semana, 2 semanas. Há artistas que escrevem todos os dias. Comediantes que escrevem todos os dias. Então, quer dizer que em pouco tempo ele já tem um textinho. Já tem um textinho. Mas há quem... Mas isso também vai muito de acordo com o número de vezes que a pessoa vai ao palco. Eu acredito que os comediantes que são desafiados a subir sempre ao palco têm sempre essa tendência de todos os dias eu sempre escrever. Então é aquela questão, quanto mais tu praticas, certo, melhor ficas com um tempo. Tá vendo? Isso pode não funcionar para Elder, mas... Sinceramente. Mas qual é o comediante que tu olhas e dizes, eu me inspiro além do Elder? Então, Ruka, isso foi algo bom. Boa. Sim. Além dele, qual é o comediante que tu olhas? Eu me inspiro nisto. Sim, eu consigo me olhar e este aqui é um espelho para mim. A nível nacional? Pode ser internacional. No também. geral. Mas vamos começar assim, a nível nacional. A nível nacional. Admirei muito, me inspirei muito em Mário Mabujaya. E quando uma das vezes ele foi à Beira e do nada eu achei aquilo incrível. Contou uma história sobre formiga, acho que e peixe, irmãos, 30 a 40 minutos a fazer rir pessoas
com uma história que não fazia tanto sentido assim. Yes. Sobre formiga e peixe. Eu achei aquilo incrível. Não era a primeira vez que eu era a primeira vez que eu conhecia, porque depois existiram outras vezes e daquele dia em diante eu disse, eu tenho que me inspirar nesse senhor. Se não me inspiro, eu tenho que me inspirar nesse senhor. Esse é o cara. Porque é aquele modelo de produto que eu tenho que ser. Porque um comediante é um produto. Yes. Então é aquele modelo de produto que eu tenho que ser. Então eu me inspiro muito em Mário Mabujaya, me inspiraria muito em Menezes também. Gosto dele, mas me inspiraria muito em Menezes. Mas Menezes tem uma particularidade. Ele agora está a fazer uma coisa que eu não compactuo muito, que é o bullying art. Então eu acho que aquele nível do Menezes, de simplesmente trabalhar com coisas pesadas, eu não gostaria de chegar. Eu quero... Mas isso por quê? Medo? Eu tenho muito... Ou acha que sozinho não pode aguentar com o peso das piadas? Não, até que eu sou uma pessoa que me preocupo muito com o que eu estou a oferecer e como as pessoas recebem, que é um erro também. Então, acho que Menezes nem se importa. Ele faz piada só. Então, eu vou ter problemas aí porque vou trazer assuntos pesados. Eu geralmente, quando estou ao palco, eu acho que até tenho que parar de fazer isso, mas eu faço. Quando eu estou ao palco, eu menso. Isso é medir, bro. Eu meço o grau de aceitação do público através do semblante delas. E quando eu começo a perceber que o semblante das pessoas está mais... eu mudo de assunto. Então não conseguiria mesmo, eu acho, porque é um nível mesmo que ainda precisa de trabalhar muito. Mas a nível internacional, eu gosto de um senhor muito, mas muito inteligente, muito engraçado, chamado David Chappelle. Eu me inspiro nele. Eu quero chegar àquele nível de comédia onde você não... David Chappelle não precisa muito de act. É live act, né? Não precisa muito de act. Act, para quem não sabe, é aquela coisa de dar um boost à piada quer dizer, encarnar um personagem que você está a tentar transmitir. Ele não precisa disso. Ele sozinho só falar. E consegue trazer textos extremamente refletivos. Por exemplo, num dos shows que ele fez, acho que é Stick and Stones, se eu não estou em erro, ele fala desse processo quer dizer, fala desse processo dos estados serem mais... eu vou usar um termo que provavelmente pode ser ofensivo, mas os estados serem mais nazistas que outra coisa, tipo, parecerem serem bons enquanto não são. Ele até faz referência, por exemplo, de um livro que ele publicou, falou no vídeo, que depois também fui ver, só que tem versões em inglês e eu não sou um gamanho mau em inglês. Tive dificuldades, que é The Pimps, de Slim Iceberg. O David Chappelle conta a história de o Slim Iceberg no The Pimp, que é crônica, né? Ele conta a história de um cafetão. O The Pimp, a tradução direta é cafetão. Conta a história de um cafetão que geria, né, um grupo de mulheres. Para quem sabe, o cafetão é quem... Banda. Estão a falar do Bander aí. Já chega a provocar Daigo. 3 contra 1. Então, ele fala dessa coisa, fala do cafetão que estava com dificuldades de controlar, no grupo de mulheres que ele tinha, estava com dificuldades de controlar uma. Era muito rebelde. Parece que não pagava as taxas e não sei o quê. E aquele cafetão foi procurar conselhos de um cafetão mais velho. Tipo, como resolver o assunto, né? Então, o cafetão mais velho lhe disse, isso é simples. Pega num cabide e bate ela. Bater mesmo até ela estar ao ponto de perder a vida. Depois disso, pega nela, dá um banho, dá remédios até ela se curar. Acredite, essa pessoa vai sair daí tão agradecida que você lhe salvou a vida, que vai se esquecer que foi você que lhe colocou naquela situação. E o David Chappelle relaciona isso com o Estado. Diz assim, a maior parte dos Estados estão assim. Passam 4 anos a nos dar uma boa porrada. Quando estão próximos às eleições, começam a nos oferecer medicamentos para nos amenizar a dor. E nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos que quem nos colocou naquela situação, estamos a precisar disso.
é esse que hoje aparece. Estão a dar capulana, estão a dar camiseta. Adesivo no carro. Então, olhem só o nível de intelectualidade desse indivíduo. Não tem como não ser fã. Eu sou fã dele. Do Brasil eu gosto muito do... Brasil. Você não tem sotaque, tá reclamando. Do Brasil eu gosto muito do Rafinha Basto, Afonso Padilha, mas nunca, em nenhum momento me esqueço de Fernando Rocha. Mesmo que ele não seja politicamente correto. Eu não conheço nenhuma piada de Fernando Rocha que ele não é misógino ou pareça ser racista. Ele não é, ele sempre deixa claro isso que é piada. Mas não conheço nenhuma piada dele que ele não seja misógino ou pareça ser racista. E eu assim para eles me chamo Tibúrcio. Aquele jovem, eu gosto de Fernando Rocha. De todos esses, qual é um que diz, esse aí eu tenho que partilhar palco? David Chappelle. Não posso morrer sem. Mas sem falar inglês, é difícil. Ser Drácula nunca vai morrer. Não, por acaso estou a treinar francês, estou a treinar inglês e tal, estou a fazer um cursinho básico. Eu quero melhorar essa cena, chegar até o nível de dizer, guys, let's do that. Muito nice. Eu acho que já conversamos muito, já sabemos quem é o Ferreira, um pouquinho de quem é o Ferreira, e foi nice. Algo que eu estou a descobrir, não se sintam ofendidos. Vocês comediantes são muito inteligentes, por isso que eu acabo ficando calado por muito só para vos ouvir. Não, tirando mãozinho. Tira mais. Não, eu acho incrível porque no final, conversando convosco pessoalmente, eu acabo percebendo que vocês têm uma forma de pensar muito fora da caixa. Eu estava à espera de vir falar com uma pessoa e a pessoa estar só numa linha só. Está a perceber? E quando converso convosco eu percebo que este está me abrindo a mente. Eu aprendi muita coisa com o Helder, aprendi muita coisa com o Celso e o Babo, e estou aprendendo muita coisa contigo. Isso. Mãozinha também. Estou a brincar. Mãozinha também faz parte. E eu não estava à espera. É algo que eu, sinceramente falando, é algo que eu não estava à espera. Percebo. E aquela coisa também que diz, não, comediante não estudou. Que é um erro. É algo que deve mudar. Que é um erro. Olha, 90% dos comediantes que eu conheço, que são os meus amigos, estudaram, são licenciados. Helder é licenciado em administração hospitalar. Celso Fernando parece que é licenciado em hotelaria e turismo. Não tem tanta diferença com ser garçom, mas é licenciado. Estás a entender? Até a nível da beira mesmo, eu não quero... Até Mãozinha é licenciado. Só menos Menezes. Esse é o Bander daqui. Brincadeira, mas quase todos os comediantes que eu conheço, Maria Santos é licenciada. Então não vão para um show de comédia pensar que não, esse daí ia fazer. Irmãos, há um intelecto muito grande. Porque não é fácil fazer o que fazem. Sim. Ser comediante não é só chegar fazer a pessoa. Eu já tentei. É muito difícil fazer pessoas. É muito difícil. E se tu não tens um intelecto muito desenvolvido como o vosso, assim, não tem como fazer esse tipo de coisas. Eu concordo. E eu vou percebendo isso com as conversas que eu tenho convosco, tá a perceber? E é muito incrível. Eu quero parabenizar a todos, pelo menos os que estão aqui, já passaram por aqui, quero parabenizar porque estão a trabalhar e estão a mostrar que não vão parar. Conversar com comediantes, humoristas, tu percebes que são pessoas com um nível de intelecto muito grande. Queria que os músicos fossem assim também. Ainda é um processo. Colocar mais na escola. Se calhar o Ministério da Cultura pense, né? Num curso ou numas bolsas. Não vai a tempo, assim. Ainda vai a tempo. MC Roger, acho que ele pode fazer uma licenciatura, assim. MC Roger é licenciado? Não, ninguém sabe. Por acaso sou muito fã dele. Eu crescia. Sabe? A Universidade de Letras, assim, para ele aprimorar mais.
Só parar só na letra dele. Ter só verão, patrões a casar. Parece, eu percebo isso, talvez verão, patrões a casar. Se calhar seja essa coisa, ele é pobre nas letras. Podes fazer. Não fui também. eu quem falei, estão a me induzir aqui. Não, relaxa, não se preocupe. MC Roger, nem Instagram não tem. Não vê essas coisas. Se tem um único que eu posso falar mal aqui, é MC Roger. Ele já deixou claro na entrevista, disse, bros, não estou nas redes sociais. É a melhor coisa que faço para a minha vida. Mas deixando brincadeiras de lado, desculpa só mexendo esse assunto. E às vezes é necessário se desligar um pouco das mídias. Nós falamos de uma questão de depressão, ansiedade. Jovens, desliguem-se das mídias. O que esses influencers estão-vos a vender é tudo mentira. 90% das vezes. Não existe ninguém que vive no hotel 1 ano, nem 18 anos. Então você não pode estar... E é o que faz com que a maior parte das mulheres puxe para a prostituição. Nós estamos a normalizar uma coisa... Desculpa, podem me chamar de antiquado se vocês quiserem. Estamos a normalizar uma coisa muito feia. Relação de meninas com idosos. Pessoas idosas é para cuidar, tipo vovô. Não tipo marido. Chamar de bebê, pai de dono. Mas isso ali é por causa dessa questão de imediatismo. Porque estão a ser vendidos com essas influencers, quer dizer, coisas que não faz sentido. Meninas, tipo, estudem. É fácil ter dinheiro. Não quero só falar das mulheres, porque as feministas chatas pra caramba vão estar por cima de mim. São chatas feministas. Tem sempre uma opinião por cima. Mas pá, e tudo tem que ter relação. E eu tenho uma amiga, sempre quando eu falo com ela, eu digo, santo Deus, um avião agora cai por cima dessa. É muito chata. Tem que estar tudo relacionado com alguma coisa. Mas é algo para chamar a atenção. Mas isso também não é só para as mulheres, para os homens também. Vocês estão a roubar. Estão a traficar, estão a virar cafetões por causa dessa coisa de imediatismo, porque também querem daqui para aqui estar com um carro, sei lá como, sem trabalhar. Quer ser reconhecido como, sei lá, o tal. E eu nem quero falar dele porque eu gosto das músicas dele. eu aqui não sei de quem está a falar. E eu acho que não há nenhum problema entre relação de idosos. São 2 idosos. Maria de Lourdes, que são 2 idosos. Até que incentivo, porque não podem morrer sozinhos, né? Um idoso tem que cuidar do outro. Quem vai recordar o outro que se o idoso vive sozinho, quem vai lhe recordar que tem que tomar as pílulas de Alzheimer? Incentivo, relação de pessoas idosas. Por isso, boneca Barbie, larga esse jovem, vai pegar do idoso. Tá a achar bom. Agora que estamos a terminar, está a começar a bombar. Acho melhor fecharmos. Vamos. Senão não voltas bem à beira. Ainda corre as asas do teu avião. Mas eu quero agradecer por ter aceito estar aqui comigo. Estar aqui a partilhar tuas experiências e tal. E foi muito nice mesmo. Acredito que o público lá em casa também gostou. E tem muita coisa aqui que todos nós, como jovens, podemos tirar como aprendizado. Percebe? Eu gostaria de ter aqui numa próxima vez, depois do teu especial. Não sei quando, mas depois do teu especial. Porque eu acredito que terás um especial daí a pouco. Obrigado. Eu também fico feliz. Eu gosto de ver equipas jovens. Eu, profissionalmente falando, trabalho agora com consultoria de negócio empresarial e tal. E gosto de ver equipes jovens. Estou rodeado de equipes jovens. Estou aqui ao lado de uma menina, uma jovem que não para de um lado para o outro a mexer em máquinas. Não sei o quê. Esse vídeo aqui vai ser organizado por uma mulher. Então, gostei realmente do Forum de Culture. For the culture. Tem que aprender inglês, irmão. Bro. Tem que investir nisso. Gostei mesmo. É uma equipe jovem. É uma equipe jovem. Parabéns. Continuem. Vou voltar sempre que puder e vou incentivar o pessoal da Town
Falo Please. a Kalene e Please. o Chef Gaff. Tem estado Seria sempre aqui em muito Maputo, bom. o Aro. Yeah. Vou dar a referência mesmo para eles passarem. São pessoas que têm muito. Porque no Insta esses não respondem. Não Por te exemplo, responde? o Chef Gaff, eu já mandei mensagem para ele já. Não te já há um bom respondeu? tempo. Não respondeu. Gagala, vou ligar para ele agora mesmo. Yeah. Mas vou falar com Yeah, ele. please, porque vou. ele é uma das pessoas que parece por várias vezes aparece Sim, a Maputo. sim, Então, sim. por isso que eu fui mesmo para ele. Kalene esteve cá recentemente numa premiação. Acho que seria uma boa oportunidade para ela vir para cá. Please. É uma mulher com uma história seria muito incrível. nice. Até agora só recebemos homens. Homens, Então seria nice saber a visão tipo, de uma mulher. Então, please, São pessoas faça que isso. têm muito por ensinar. Muito. Tirando o Aro, mas ele vai vir para aqui também. Não tem nada a ver isso, né? Mas é isso aí, muito obrigado. Quero agradecer também ao pessoal que assistiu até este momento ao nosso podcast. Voltamos numa próxima oportunidade com mais novidades, mais convidados incríveis. E obrigado pelo suporte. E não esqueça de dar like e partilhar o vídeo com os teus amigos. E até a próxima. Yeah.